Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que discute o que de mais importante está acontecendo no mundo hoje. No programa de hoje, nós vamos conversar com vocês sobre a África. Depois de vários programas conversando sobre o Trump, nós decidimos que nós não seríamos pautados pelas esquisitices do Trump, senão você vai fazer só programa sobre o Trump. Então, cerceando aqui a nossa liberdade, e que às vezes, não, que no mundo acontece coisas muito mais importantes do que o Trump, nós voltamos para o tema que é a África, um continente muitas vezes esquecido, um continente onde estão acontecendo muitas coisas, um continente extremamente heterogêneo, sempre um continente difícil de você abordar, respeitando toda essa heterogeneidade, toda essa complexidade. Então, muitas vezes a gente tende a simplificar essas análises, essas visões sobre a África e acabamos nos afastando do conteúdo e da compreensão do que seja esse continente fascinante que é a África. Para conversar com vocês hoje, nós temos o nosso Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Você que defendeu esse tema com unhas e dentes, pediu para o pessoal mandar nos comentários que queria África. África, Finalmente, né? Mas o Trump quase nos tira do sério, né? Hoje já saiu a nova lista de tarifas. Realmente, se nós ficarmos entrarmos na agenda Trump, nós não fazemos outra coisa da é vida, não isso. falamos de outro assunto, né? Eu acho que é importante até para quem está nos ouvindo que, olha, tem muita coisa acontecendo no mundo e importante que envolve a vida de milhões de pessoas. Então, depois nós voltamos para É. discutir a desestabilização, as mudanças que estão acontecendo no mundo puxada pelos Estados Unidos. E, essencialmente, o Trump é uma malaça, né? Além do mais, tem isso. Baixazinho, tudo bem, Baixa? Tudo bem, boa noite. Vamos lá, tema desafiador, né? E hoje, né, com a volta do nosso Numa, Ih, né, com o rapaz. time completo, né? Vai ser interessante, espero eu. Numazinho, bem-vindo, Numa. E Boa aí, noite a Numa? todos e Tá todos. meio enferrujado, meio sem cancha, meio desacostumado. Vamos ver se hoje, com o Numa, hoje, né, com o nosso grupo completo, vamos para a discussão. Lembrando para vocês que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast no canal IE-UFRJ. Né? Nesse podcast que vocês encontram aí nos tocadores, etc., que vocês conhecem, né, bem. E se quiserem ouvir no forma de podcast, tem lá, canal IE-UFRJ. Pradinho, começando com você, o nosso Já começar tradicional a contar a decano. história um pouco para quem está nos ouvindo, como é que a necessidade de trazer esse tema ressurgiu. Né? Numa das nossas conversas aqui, eu comentei que eu vi um filme que me impressionou muito, o filme de um diretor belga, Johan Grimalpress, que foi indicado para o Oscar, um documentário sob o nome Uma Trilha Sonora para um Golpe de Estado, que falava sobre o assassinato do Lumumba, que foi um dos líderes da independência do Congo, que é uma história muito triste, muito dura, levando em conta, inclusive, a tragédia que foi o Congo como colônia da Bélgica. Aliás, as outras colônias da Bélgica, tal como Ruanda, Burundi, todas as que foram de alguma maneira governadas pela Bélgica, são só tragédia, né? Essa história, inclusive, é muito interessante porque o que sai do governo, sai dessa disputa, vai ser justamente a ascensão de Mobutu,
e vira um dos ícones dos ditadores sanguinários e violentos da África, né? Depois, o Congo belga adquire em 71 o nome de Zaire, e até aparece em filmes europeus ou americanos como o exemplo daquele governante responsável, etc. Agora, o que nunca aparece é que quem botou uma figura como Mobutu lá. Então, em 2000, um ex-militar e policial belga confessou que ele participou das articulações para o assassinato de Mobutu. Em 2007, os Estados Unidos reconheceu a participação da CIA. Quer dizer, é um pouco chamar atenção um pouco para essa tragédia. Agora, não vamos falar sobre o passado, nós vamos falar sobre o presente. A África a subsaariana é uma das regiões do mundo que foi mais cujo impacto da pandemia foi mais duro. A recuperação em termos de renda per capita na região está sendo muito mais demorada que em outros países. Num um trabalho produzido por um think tank sul-africano, estima que a recuperação da renda per capita pré-Covid nessa região só vai se dar em 2026 ou 2027, enquanto no resto do mundo, 2022, 2023, já mais ou menos já tinha sido recuperado a renda no período anterior. Além disso, o continente vem passando por algumas situações muito difíceis. Por exemplo, o conflito no Sudão, ele já deslocou 10 milhões de pessoas. Nós falamos na guerra da Ucrânia, também com seus milhões de deslocados, o conflito no Sudão deslocou mais gente do que a guerra da Ucrânia. No entanto, não aparece nos jornais. O Sahel, né, que é essa região semiárida no sul embaixo do Saara, vem passando por questões de terrorismo e de incursões de grupos islâmicos radicais, em parte devido à desestabilização desses grupos no norte da África, no mundo árabe, né, em especial a questão da Líbia e em outras regiões também. É, a, Recentemente, na região onde é, a, o Congo e Ruanda, vem enfrentando uma situação muito dramática do avanço de um grupo chamado M23, que é liderado por um Tutsi, que viveu a experiência também do genocídio em Ruanda, né, dos Hutsis contra os Tutsis, e que tenta justamente ocupar uma região muito importante em termos de mineração na África. A disputa por minerais raros, produtos naturais, está se transformando também em uma grande disputa geopolítica, na medida em que a Rússia é deslocada do mercado europeu. Os últimos dados vêm mostrando uma importância crescente das exportações da Rússia para a África. A nova rota da seda, né? As ações da China com referência a África vem crescendo a presença da China na África, onde ela tem interesse não apenas na área de mineração, mas também de aumentar, em alguns países, um potencial produtor de produtos agrícolas para consumo na China. De certa maneira, hoje a China é muito dependente de países como o Brasil para vários produtos soja e também eventualmente, os Estados Unidos, ela também compra um volume de produtos considerável. Uma diversificação com referência à África seria positivo para ela, embora não tão positivo para um país como o Brasil. Portanto, a agenda de temas, quando nós trabalhamos com esse continente, que é um continente gigantesco, são 48 países na África subsaariana,
alguns deles com imensa população. Por exemplo, a Nigéria tem uma população mais ou menos equivalente à brasileira. Eu vi o último censo, da 203 a 208, os dados que pego, com território que são pouco menos de 1 milhão de quilômetros quadrados, é mais ou menos o tamanho do Mato Grosso. O pessoal tem mais ou menos uma ideia. Então, uma densidade populacional muito grande. Até países com baixíssima população, com pequena densidade. Então, é uma grande diversificação dentro dessa região. Então, a meu ver, o que eu estou propondo é nós fazermos uma reflexão sobre essas transformações econômicas recentes da África, é, conversar um pouquinho sobre o que está em jogo nessa região, as perspectivas, os problemas, e não deixar de pensar numa região do mundo que é tão importante para não apenas para nós no Brasil, né, mas para várias regiões do mundo, em termos de cultura, de, de todo tipo de influência que historicamente nós tivemos e também a responsabilidade de outras regiões do mundo com séculos de exploração da África. Então, a África nós temos que botar no jogo, principalmente para um público como esse que nos assiste no Brasil. Baixazinho, Bom, vou começar um pouco de onde o Luiz Carlos parou, né, desse caráter da África como um continente bom, espoliado, né, e esquecido, né, do qual pouco se fala. E aí eu começaria chamando a atenção, né, por um pouco o absurdo disso acontecer num país como o Brasil, né? Um país em que a África é tão importante, né? Foi tão importante na formação do país, na formação cultural do país. Então, é uma lástima que nós, que pouca atenção seja dada à África nos debates aqui no Brasil. E de certa maneira, né, quer dizer, não é a primeira vez que nós estamos fazendo um programa sobre a África ou sobre países africanos, já fizemos sobre países africanos em particular, mas de todo modo, né, é, talvez nós mesmos aqui deveríamos dar um pouco mais de atenção ao continente aqui nas nossas discussões. Bom, é, sobre a África, o desempenho da África, acho que o primeiro aspecto, né, a chamar atenção, e aí um pouco na verdade, dando mais ênfase, né, enfatizando um aspecto destacado pelo Luiz Carlos, é a questão da heterogeneidade, né? A África é um continente muito grande, muito populoso, e com uma série de diferenças, tá? Bicalho, você pode colocar, por favor, o gráfico? Então, observem, aqui são dados do Banco de Desenvolvimento da África, tá? O desempenho das diferentes regiões, né, do continente. Então, é um desempenho heterogêneo, tá? É um desempenho heterogêneo. E mais do que isso, quer dizer, há uma oscilação não desprezível ao longo do tempo, tá? E isso está ligado, né, a uma característica é, dos países africanos de uma maneira geral, quer dizer, no meio da diversidade, tá, tem um aspecto que é mais ou menos comum, que é o fato das economias africanas, na sua grande maioria, serem pouco diversificadas, né, e muito dependentes da exportação de commodities. E nesse contexto, muito vulneráveis, né? Muito suscetíveis às oscilações do preço internacional dessas commodities, tá? O que leva a um desempenho que pode oscilar muito ao longo do tempo. Um exemplo disso, tá? Já pode retirar, Bicalho, o gráfico. Um exemplo disso é o desempenho de Angola. Angola, depois do final da Guerra Civil, em 2002, tá?
em função muito do boom das commodities e do preço do petróleo na primeira década do século XXI, cresceu muito nessa primeira década dos 2000, tá? Angola, dados aqui pelo menos eh, 10 anos atrás, Angola era o segundo maior produtor de petróleo da África e o quarto maior do mundo. Pode ter mudado um pouco a posição nesse ranking, mas não, certamente não mudou dramaticamente. Tá? Então, quer dizer, num período em que o petróleo estava, o preço do petróleo, internacional do petróleo estava em alta, Angola cresceu muito. Mas o que acontece no período subsequente, né? No começo da segunda década, Angola ainda segue crescendo bastante, em 2012 cresceu 7%, mas aí depois, no período 2015 a 21, na média desse período, a economia se contraiu 1,2%. Então, o dado de 2002, aí cresce 3%. Em 2023, cresce 1%. Então, o desempenho é extremamente ligado à dinâmica dos preços internacionais da commodity. Não apenas, mas muito dependente da dinâmica dos preços internacionais das commodities. Tá? No caso da Angola, do petróleo. Vamos lembrar que ali no começo desse período 15 e 21, houve uma queda do preço internacional do petróleo, tá? Que nos afetou aqui também, nós aqui no Brasil, e em particular a Petrobras aqui, a grande empresa de economia mista, né, do setor aqui no país. E aí, no que tange a essa oscilação, duas observações mais a fazer. Uma remetendo a um aspecto, a um ponto que o Luiz Carlos destacou na sua fala, que é o fato de que, se, por um lado, as regiões até cresceram, se nós virmos o gráfico que eu mostrei agora há pouco, né, os dados de crescimento não são desprezíveis. Agora, o crescimento populacional, na grande maioria dos países do continente, também é muito grande. Tá? De modo que o crescimento da renda per capita nos países da região, é, nas diferentes regiões do continente, foi muito baixo, tá? No período recente. Foi muito baixo, abaixo até do que outras regiões em desenvolvimento, tá? E nesse contexto, tá? Não é só um crescimento da renda per capita que é baixo, tá? É, esses países estão partindo de um crescimento de renda per capita, estão partindo de níveis de renda per capita muito, muito baixos. Então, mesmo que o crescimento da renda per capita fosse elevada nesses países, tá? O fato de que eles estão partindo de patamares muito baixos em relação a esse indicador, tá? Não significaria também grande coisa se houvesse um grande crescimento da renda per capita. E isso, possivelmente, tem a ver também com o fato de que é, esses momentos de grande crescimento não são estruturantes, tá? Então, quer dizer, se, por exemplo, cresceu muito o preço internacional do petróleo, tá? Isso gera uma renda muito grande ali no setor e nos setores que estão ali, são adjacentes, mas isso não promove, não promoveu, pelo menos, uma diversificação da estrutura produtiva. Tá? Então, quer dizer, acaba sendo realmente algo efêmero, né? Quer dizer, esse desempenho não se traduz em mudança estrutural que pudesse significar, pudesse gerar melhores perspectivas para os países da região no futuro. Tá? Do ponto de vista da África, um país de destaque, né, é a África do Sul, que inclusive faz parte dos BRICS, né, quer dizer, daquele bloco de países em desenvolvimento, do qual o Brasil faz parte, né, essa sigla que é dos países originais, né, que originalmente fizeram parte
dessa. Se eu não me engano, até a África do Sul entrou um pouquinho depois o Luiz Carlos pode. Entrou, agora entrou também Etiópia, agora Ah, sim, forma sim, sim, não. dupla Agora entrou uma Etiópia turma, né? e o Egito, tá lá em cima. Mas Sim, basicamente original era a África do Sul. Quer dizer, original não, ela entra um pouco depois, um mas pouco o depois, né? S Mas dos enfim, BRICS por é anos South foram África, a né? sigla foi BRICS, né? O S de BRICS é de South Africa. É. A África do Sul, num período recente, tá? De 15 a 21, a economia ficou praticamente estagnada, tá? Cresceu 0,6%. Depois cresce 2,9% em 2022, 1,8% em 2023, e a estimativa aqui nesse relatório do Banco de Desenvolvimento da África, que é do final de 2024, a estimativa era 1,9% para o fechamento do ano de 2024. Então não são taxas de crescimento expressivas, tá? São taxas de crescimento que a gente tenderia a encontrar em economias maduras, o que não é o caso da África do Sul, tá? E isso num contexto de taxas de inflação que estão sempre em torno dos dois dígitos, né? A taxa de inflação na média do período 2015 e 21 foi de 9,1%, tá? Em 2022, 12%, 9,3% em 23 e 10,7% é, em 2024, A tá? inflação média na África subsaariana está em torno de 18, tá? É bem elevada. Pois pegando os países do sul da África, sul É. mesmo, né? Só o sul. Ali, então, que pega Namíbia, Malawi, né? Zimbábue, África do Sul, Lesoto, tá? É uma lista de 14 países e seis desses países têm inflação acima de dois dígitos. Tá? Em alguns casos, na casa de 40%, como Zimbábue, que viveu por muitos anos, inclusive, em hiperinflação. Tá? Então, quer dizer, uma economia que talvez pudesse ser apontada como a joia da coroa do continente, como a África do Sul, na verdade, tem tido um desempenho muito modesto, né? De um crescimento baixo para uma economia em desenvolvimento e de uma inflação alta comparativamente às economias mais desenvolvidas, posto que sempre ali em torno dos dois dígitos. Então, para encerrar a minha primeira participação, eu queria chamar a atenção para o fato de a África, e um ponto que o Luiz Carlos também já inicialmente tratou, que é o fato dela, uma vez mais, ser um espaço de enorme disputa, tá? Uma região rica em recursos naturais, tá? Com um mercado consumidor, né? Com potencial, ainda que sabendo que a renda per capita é muito baixa nesse continente, né? A despeito das diferenças entre os países. E nesse contexto todo, quer dizer, um declínio da influência europeia. E aí, deixando até como um mote, talvez para o Luma falar, em particular, um declínio da influência francesa, tá? Por exemplo, nessa região que você mencionou do Sahel, tá? A França tem retirado tropas nos últimos anos de vários países da região em que ela tinha presença militar, tá? As últimas tropas francesas deixaram Mali e a República Centro-Africana em 2002, Burkina Faso em 2023. Começa a ter um movimento no Chad, a partir do final de 24. Também tem fenômeno análogo ali acontecendo, os planos de sinalização na Costa do Marfim, Senegal, Níger, tá? Basicamente, a França mantém presença no Djibouti, que é um lugar estratégico, né? Tem 1.500 soldados e no Gabão tem 350 tropas. Bom, a natureza detesta o vácuo, né? Quer dizer, esse espaço está sendo ocupado. E, em particular, nessas regiões, nesses países que eu chamei a atenção anteriormente, a Rússia vem tendo uma influência crescente, tá? E na região do Sahel, por exemplo, o Níger tem importantes minas de urânio, que é matéria-prima para a produção de energia nuclear.
E Mali e Burkina Faso, por exemplo, tem muitas minas de ouro. Tá? Então tem essa dimensão de uma presença, vamos dizer, das exportações russas, mas também uma presença militar da Rússia, e ao mesmo tempo uma presença, já que já vem de anos, em termos de investimento direto estrangeiro, de importância, certo controle sobre compras governamentais da China em diversos países da região. E aí, com isso, eu passo por Numa para dar continuidade aqui na discussão. É isso aí, Numa. Bem-vindo de volta. Então, bom, é difícil falar de forma unívoca de um continente que, como foi já sublinhado, tem abriga realidades bastante heterogêneas entre países, porque claramente as economias do norte da África, que seja no Maghreb, Marrocos, Argélia, Tunísia, ou depois até chegando mais para a parte leste, a Líbia, o Egito tem realidades econômicas, estruturais e sociais muito diferentes, tá? Porque as economias do norte da África, até pela sua posição geográfica, né, no sul do Mediterrâneo, são muito mais integradas diretamente com as economias europeias. Por exemplo, houve um movimento de relocação produtiva industrial, qual se beneficiaram, em particular, Marrocos, Tunísia, e até um certo ponto também o Egito, que não acontece, por exemplo, no espaço subsaariano. Então, já podemos dizer que essa Saara, de uma certa forma, constitui uma barreira, né, para essa integração produtiva maior com os países do hemisfério norte, em particular com a Europa. Tá? Se a gente pegar, bom, já que o programa é mais dedicado à situação dos países da África subsaariana, de novo, a gente vai ter, como sublinhado, de situações muito diferentes, mas podemos tentar fazer um esforço de identificação de padrões e podemos dizer que, apesar de uma dominância, como já foi apontado pelos camaradas Luiz Carlos e Eduardo Bastian, de atividades exportadoras baseadas nas commodities, nas matérias-primas, há diferença significativa em termos de diversificação produtiva nessas economias da África subsaariana. Então, tipicamente, a gente vai ter economias como economias da Etiópia, da Costa do Marfim, até um certo ponto Senegal, da Nigéria, de Moçambique, que vão ter, e aí, bom, deixo de lado por enquanto a África do Sul, porque aí é realmente uma realidade completamente diferente, já voltarei a esse ponto. Mas essas economias precitadas são economias um pouco mais diversificadas do que a média das economias subsaarianas. Tá? Então, são economias que podem não ostentar necessariamente sempre as taxas de crescimento mais altas, por exemplo, não chegaram, né, as taxas de crescimento a dois dígitos que a gente podia observar no caso angolês, por exemplo, como foi sublinhado pelo Eduardo Bastian, porém, porque de fato que se beneficiam as economias muito monoexportadoras, vamos dizer, atividade, de fato tem uma dinâmica imediatamente atrelada à evolução do preço internacional das matérias-primas, mas, ao mesmo tempo, elas enfrentam oscilações negativas muito mais marcadas. Então, essas economias mais diversificadas, que eu já citei, elas resistem melhor a essas oscilações negativas, né, do preço internacional das matérias-primas. E a gente observou, inclusive, que um período de recuperação econômica pós-Covid, nessas economias mais diversificadas, tendeu até uma recuperação mais robusta. Tá? Quando a gente fala de diversificação produtiva na África, tem que entrar um pouco no detalhe.
tá? E aí, bom, o nosso Bicalho, que hoje está com, um pouco baqueado, né? Está com problema de saúde, não vai poder intervir talvez de forma tão brilhante quanto de costume, mas a gente pode olhar, por exemplo, um Um excelente indicador, puxa-saco. com certeza, né? A gente pode olhar um excelente indicador, né, desse padrão de crescimento, de desenvolvimento econômico atingido, através, por exemplo, da percentagem da população que vai ter acesso à rede elétrica. E lá vemos refletida toda essa heterogeneidade de situações na África subsaariana que já foi sublinhado. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um país como a África do Sul, bom, são dados que já são um pouco, entre aspas, datados, né? São de 2022, mas, bom, dá um bom retrato dessa situação. A gente vê que na África do Sul, quase 87% da população tinha acesso à rede elétrica. Se a gente olha para, como se diz, para o Gabão, por exemplo, é 94%. Gana, 85%. Quênia, 76%. Nigéria, apesar do gigantismo do país da população, mais de 60%. Senegal, 68%. Sendo que a média da África subsaariana é envolta, né? Isso são dados de 2022. Em 2022, a média era de 46%. No início do ano, assim, novos dados publicados pelo, ehm, pelo banco, pela UNCTAD, mostram que já tinha superado 50%. Então, a gente vê que realmente tem uma série de países, que são esses países de economias mais diversificadas, que oferecem um acesso significativamente maior à média do continente à eletricidade da sua população. Isso é um retrato bom, porque a gente sabe que, bom, sem rede elétrica, qual diversificação produtiva você vai poder realizar, tá? Então, de fato, nesses países que têm mais diversificação produtiva, quais atividades a gente vai encontrar tipicamente? As atividades que, no processo de substituição de importações, que a gente observou a partir da década de 30 na América Latina, são as atividades industriais de transformação simples, tá? Basicamente, a produção de bens de consumo, tá? Ou seja, você vai ter, sei lá, uma fábrica de bebidas, bom, aí dependendo dos países, alcoólicas ou não, mas você vai ter alguma indústria têxtil local, lá também, obviamente, a concorrência chinesa muitas vezes tem sido dura, né, para esse setor nos últimos anos, mas existe, né? Você vai ter algum tipo de indústria de bens de consumo duráveis, tá? Muitas vezes através de fábricas de montagem, com peças importadas, né? E, em alguns casos, esse é o caso em particular da Nigéria e da África do Sul, você vai ter até uma indústria automobilística, tá? Então, a gente não pode esquecer que algum tipo de industrialização aconteceu na África subsaariana. O Quênia, ia esquecer Quênia. O Quênia também tem um setor, países menores, bom, foi citado de forma negativa pela sua intervenção no conflito na parte oriental do Congo, mas um país como Ruanda também está tentando diversificar sua produção, seu sistema produtivo com algumas indústrias leves, né, também. Não podemos esquecer também que temos algumas tentativas de atrair indústrias, assim, relocalizações industriais promovidas pela China, particularmente eh, na parte oriental norte oriental, né, da África, né, pela sua posição estratégica perto do Canal de Suez, né? Obviamente, são
ainda experiências relativamente embrionárias, tá? A gente não pode dizer que não é um grande processo de relocalização produtiva, mas, de fato, a China, por exemplo, enxerga essa região pela sua posição estratégica, pela existência de laços que foram estabelecidos há algum tempo, pela intervenção que ela fez, e já vou aprofundar um pouco esse ponto, forte no setor de infraestrutura, em particular de infraestrutura ligada justamente ao setor energético, como lugares que potencialmente poderiam abrigar indústrias, atividades produtivas relocalizadas, com a ideia justamente de se aproximar do mercado europeu. Lembrando que, inclusive por conta da adoção do arcabouço regulatório, vamos dizer, ambientalista, né? Enfim, de, entre aspas, transição verde, né? A questão do carbon print, eh, como seria em português carbon print, gente? É, de, de carbono, A o pegada de pegado de carbono. carbono. Isso, então, por conta dessa questão da pegada do carbono, é interessante para empresas chinesas se aproximarem dos mercados exportadores, que recebem suas exportações para limitar. Então, parece que projetos, por exemplo, de produção de baterias destinadas à indústria automobilística europeia estão bastante avançados, né, no caso desses países, sempre com a ideia também que muitos desses países podem se beneficiam de acordos eventualmente comerciais mais favoráveis que aqueles podem que podem assim existir entre a China e as economias europeias. Então, pode ser visto no futuro como uma eventual assim, região, né, de intermediária para a China para poder exportar mais facilmente sua produção para o mercado europeu. Bom, isso é tudo ainda muito embrionário, como eu já falei. Tá? Se a gente for pensar na questão justamente das matérias-primas, um grande problema em muitos países produtores de matérias-primas na África subsaariana é que as matérias-primas muitas vezes são exportadas na sua forma, vamos dizer, de commodity, ou seja, elas não são objeto de nenhum tipo de transformação. Então, não tem valor adicionado realizado nessas economias a partir dessas matérias-primas. Então, por exemplo, se você pegar a Costa do Marfim, quase 100% da produção de cacau que ela vai exportar vai ser não transformável. Seja no processo, por exemplo, a transformação, eventualmente, a criação de uma indústria agroalimentar local, com fábricas de chocolate, por exemplo, ou de produtos com a presença de chocolate, que poderiam, portanto, criar empregos, criar mais valor adicionado, ou seja, o desenvolvimento de uma cadeia produtiva a partir da matéria-prima, não aconteceu. E esse exemplo, e olha que, como eu falei, a Costa do Marfim está entre as economias mais diversificadas da região. Tá? Mas, apesar disso, é muito pouco comum que haja algum tipo de transformação. Da mesma forma, se a gente pegar os países exportadores de petróleo, o Eduardo citou, por exemplo, o caso de Angola, lá também, petróleo bruto que é exportado não tem capacidade de refinamento local. Tá? Uma exceção notável, justamente, é o caso da África do Sul. E, de uma certa forma, por ser o grande polo industrial da África subsaariana, justamente vai cumprir um pouco esse papel. Então, capacidade de refinamento, por exemplo, de derivados de petróleo, em particular de diesel, de gasolina, né? Tudo isso é produzido na África do Sul.
Mais recentemente, Nigéria desenvolveu alguma capacidade também de refinamento, mas são exceções no continente. Tá? Então, a gente vê que um grande desafio das economias africanas, justamente, é conseguir internalizar mais processos produtivos. Aí a África do Sul vai esbarrar num grande problema que já tinha sido identificado no caso latino-americano no final da década de 50 e apareceram vários textos ao longo da década de 60 do Prebisch, grande economista estruturalista latino-americano, argentino, mais especificamente, que tinha identificado que, tirando Brasil e México e até um certo ponto Argentina, os países da região da América Latina não tinham um mercado interno, ou seja, uma população com capacidade de compra, em particular de bens de consumo durável, ou seja, de automóveis, de máquinas, enfim, de máquinas de linha branca, de produtos de linha branca, suficiente para justamente poder desenvolver uma capacidade produtiva local. E que, portanto, o caminho seria o caminho da integração produtiva e comercial em escala latino-americana. O projeto, mesmo que falido, do Mercosul, apostava mais na perna comercial, a perna produtiva, tirando o acordo automotivo não deu muito certo, né? Mas, no caso africano, o problema é ainda maior, porque se a gente for olhar, tirando a África do Sul e até um certo ponto a Nigéria, nenhum outro país da África subsaariana tem um mercado consumidor local capaz de sustentar um processo de industrialização, nem que seja assim de produtos de bens de consumo duráveis. Eu nem estou falando de máquinas, equipamentos, bem de capital. Ainda não estamos falando de esse estágio de diversificação, mas uma solução, aliás, que não é uma solução nova, né? Se a gente olhar, por exemplo, os trabalhos do Arthur Lewis, grande economista do desenvolvimento, que, aliás, era oriundo, que era britânico, de cidadania, mas que era oriundo da ilha de Santa Lucia, no Caribe. O Arthur Lewis foi conselheiro do Nkrumah, no que na época era chamado de Gold Coast, que hoje em dia corresponde a Gana, e o Nkrumah carregou, aliás, ele é amplamente citado no documentário que evocou o Luiz Carlos no início do programa, Soundtrack for Coup d'État. Uma trilha sonora para um golpe de Isso, para Estado. um golpe de Estado. Então, o Nkrumah aparece em vários momentos do documentário. Porque ele Deixa foi eu uma fazer só um figura. comentário. O Nkrumah é uma figura extremamente interessante que devia ser mais conhecido no Brasil, até porque ele veio de uma região onde muitos escravos que vieram do Brasil vieram justamente dessa área que hoje é Gana. Dizer, muitos ali um pouquinho mais de baixo de cultura iorubá e várias outras. Então, a influência sobre o Brasil, e também a responsabilidade do Brasil, né, porque pelo fato de ter absorvido essa imensa quantidade de escravos, ele contribuiu para desestabilizar a região, para criar uma série de problemas na região. E eu sempre trago, no curso que eu dou de História Econômica para a graduação de História Econômica, eu sempre coloco a figura do Nkrumah pela sua importância intelectual, pela sua contribuição à questão do movimento do panafricanismo, que hoje está completamente esquecido, mas foi muito importante no processo de independência da África. Então, um parênteses para chamar a atenção que você comentou sobre o Nkrumah. Sim, justamente, o panafricanismo é muito lembrado como um movimento político, tinha essa componente, É, indubitavelmente, anticolonialista, vamos dizer, da criação de uma identidade continental africana, né? Lembrando que o Nkrumah, inclusive, teve
tentou, junto com o Nasser, né, o grande líder egípcio, né, da década de 50 até o início da década de 70, né, tentou juntar o movimento pan-arábico com o É, pan-africanismo, fazer, né? Mas a ideia, e uma parte que é muito esquecida, que as pessoas, bom, por razões, enfim, já fiz pesquisa sobre o assunto, então eu li os livros do Nkrumah. Tem uma série de livros, é interessante. E nesses livros a gente percebe a influência do Arthur Lewis justamente ligada à questão da constituição de um mercado unificado, mas o mercado não só nessa visão comercial que pode ter muitas vezes, infelizmente, nas grandes acordos comerciais, mas uma integração do mercado no sentido de uma integração também produtiva, ou seja, muito mais próximo da visão de integração do mercado que a gente tinha nos clássicos, em particular nos Nietzsche, né? Tá? Ou seja, de uma livre mobilidade de capital produtivo na escala do continente, justamente para ter escala, para ter justamente a possibilidade de desenvolver um mercado interno a esse grande espaço que seja capaz de sustentar uma demanda agregada, capaz de sustentar um processo de industrialização. E nesse sentido, não é muito, é muito parecido, como eu já mencionei, com os projetos e os estudos que fizeram na sua época, na década de 60 até 70, figuras do estruturalismo latino-americano, como o Prebisch, o Aníbal Pinto, o Celso Furtado, obviamente, no caso do Brasil. Tá? Então, no caso africano, a gente tem também essa problemática. Existem múltiplas instituições, então, a Organização dos Estados Africanos, por exemplo, citado pelo Eduardo, é uma delas, mas, infelizmente, essas instituições têm tido pouca capacidade integradora. E aí podemos fazer a conexão com problemas de instabilidade política, de instabilidade institucional que caracterizam a região. E, obviamente, o papel tanto das ex-potências colonizadoras, que vão ser, dependendo dos países, a França, o Reino Unido, a Bélgica, até, se a gente for pegar Ruanda, o Congo, junto com a atuação desestabilizadora também de novos, vamos dizer, de outros países, os Estados Unidos, tradicionalmente, bom, isso aparece muito nitidamente no documentário precitado pelo Luiz Carlos, mas também mais recentemente da Rússia, tá? Porque não podemos nos enganar, a Rússia não está indo para a África para ajudar o desenvolvimento da África. E uma a visão, assim, a atuação russa na África é tão, vamos dizer, exploradora quanto foi o caso das expotências colonizadoras. O caso da China é mais interessante, porque mesmo se, obviamente, a, a, a progressão muito rápida da presença econômica chinesa num continente não se deve ao puro filantropismo, é verdade que a China oferece algo em troca da sua presença. Ou seja, o avanço que a gente tem em infraestrutura de transporte, em infraestrutura de energia, com a construção, por exemplo, de represas e até de hidroelétricas de grande porte, sendo que, dependendo dos países, tem países, particularmente da parte central da África subsaariana, que tem um potencial hidrográfico muito grande. Essa intervenção da China, ela acaba sendo benéfica em termos de base de infraestrutura. Tá? Os problemas que a gente poderia apontar têm mais a ver com a dificuldade depois, com a entrada comercial chinesa, em particular, de desenvolver mais ou de
vamos dizer, até de criar, né, um potencial industrial local, dada a dificuldade enorme de competir com os produtos, os bens manufaturados chineses, tá? Então, tem essa questão meio ambivalente, tá? Mas, enfim, né? Eu só queria tecer essas poucas observações e passar a palavra para os camaradas. Bom, vou seguir, Bicalho. Gostaria de fazer um comentário em cima do Numa, a respeito de uma tentativa que não deu certo. Lá, os países da África Ocidental tentaram criar uma comunidade uma união econômica e dentro dessa região, que chama-se a Comunidade Econômica da África, da África Ocidental, monetária e econômica da África Ocidental, que são 8 países que estão diretamente, que usam, que usavam originalmente uma moeda que é CFA, que é diretamente ligada à França. Na sua origem, isso era a comunidade, era a moeda da comunidade francesa na África. Depois, com a independência dos países africanos, esse CFA, como é conhecido, passou a ter uma fortíssima influência da França no funcionamento que seria uma moeda comum para os países dessa região. Então, basicamente, quando se analisa o papel dessa moeda dentro dessa situação, né, o franco da África Ocidental, ele acabou gerando uma série de problemas e vários dos países da região vêm abandonando essa moeda. Há muitas críticas sobre o papel da França no que se refere a isso daí. Eu estava lendo uma crítica feita por um economista da Costa de Marfim, que estava analisando a situação, fez uma análise bastante crítico. Um economista do Mali, ele disse que o fato de que as reservas dessa União Econômica e Monetária Africana ser mantidas muitas vezes sob o controle da França gerava uma quantidade grande de problemas, e principalmente o fato de que essa moeda, de alguma maneira, estava vinculada ao euro, e isso também reduzia a possibilidade de fazer política econômica. O fato é que essa tentativa de aumentar o mercado dessa região também não funcionou. E é importante, até para o público que está nos ouvindo, entender que vários países da África, as suas fronteiras não foram resultados de processos históricos africanos. E um número razoável deles foram decididos no famoso Acordo de Berlim, no século XIX, quando as potências europeias distribuíram a partes da África entre si. Isso ficou conhecido como a partição da África, a expressão inglesa Scramble for Africa. Então, muitas vezes, um grupo étnico ele está presente em 2 países. Essa questão, por exemplo, do Congo e de Ruanda, a população Tutsi está nos 2 lados, está em Ruanda e está no Congo. Os Hutus veem os Tutsis como tem uma profunda discriminação contra os Tutsis. Então, muitos desses problemas ocorrem em várias regiões da África. A questão dos Hausa contra os Ibos, os Yorubais, na Nigéria, isso realmente é uma imensa tragédia da África.
essas grandes lideranças, tipo Nkrumah, Nyerere, tentaram superar esses problemas. O movimento do panafricanismo tentava, de alguma maneira, criar alguns laços que integrasse um grande número de etnias, de línguas. É uma das regiões do mundo que tem mais línguas vivas efetivamente operando, um número muito grande também. Tudo isso dificulta a comunicação. O fato é que a África vai ultrapassar agora, no ano que vem, nos próximos anos, em termos absolutos, o número de pessoas em situação de miséria absoluta que era do sul da Ásia, né, da Índia, Bangladesh, Paquistão, né, em torno de 40, 60 milhões de pessoas em situação ganhando, se eu não me engano, $2,5. É uma renda realmente muito baixa. Então, é um imenso desafio. Em tese, tem um potencial de crescimento grande, até porque existe muitos territórios ainda não devidamente aproveitados em termos de agricultura, um potencial mineral gigantesco, agora com muitos problemas de infraestrutura. Eu acho que o Numa tocou num ponto que talvez, pela primeira vez, alguma potência estrangeira vem contribuindo com melhoria de infraestrutura na África. É, a, a Rússia, você tem inteira razão, Numa, porque ela muitas vezes o que ela tem fornecido são mercenários, grupos que vão entrar, que têm uma função específica, que alguns deles contribuem no enfrentamento de terroristas islâmicos. Uma das críticas que você vê, principalmente nos países do Sahel, é que as bases americanas, porque tem várias bases americanas e francesas, elas não enfrentam, elas não estão lá para defender contra esses movimentos radicais islâmicos. Eles não querem se envolver nisso. Eles estão muito mais preocupados com os problemas geopolíticos globais. Então, essas tropas que vêm de mercenários russos, muitas vezes elas atuam em áreas específicas e elas têm um papel dentro disso. Mas Pois, isso o está grupo Wagner andou atuando na região, né, Luiz Carlos? o Grupo O Wagner famoso grupo continua, Wagner. eu não sei se o nome continua como Wagner, mas os seus herdeiros continuam lá em várias dessas regiões. E eles, no caso, eles atuam a serviço do governo, diferente das tropas francesas, que têm a sua própria agenda, ficam lá nas suas bases e, eventualmente, nas americanas, e não querem se envolver nessa pequena. Porque são conflitos de baixa intensidade, nem por isso menos nocivo para a população nessas regiões de fronteira. Mas, no caso, tem essa diferença e, obviamente, os governos que são próximos dos russos têm a possibilidade de ter acesso a esse tipo de tropa, que traz, de certa maneira, também uma proteção para a população. Não dá como negar esse fato, porque são fatores de desestabilização esses grupos na região. Então, tudo isso se mistura, obviamente, com os interesses econômicos, né? A África é o potencial, com fechamento de mercado de outras regiões, a África tem um potencial. E, sob o ponto de vista da China, a África também pode ser uma região supridora de matérias-primas de muita importância, embora a China tenha uma estratégia de longo prazo e a China tem a grande qualidade, que é completamente diferente da Europa e dos Estados Unidos, de não querer se envolver nas políticas locais. Que, por um lado, é uma qualidade, porque deixa de ter uma posição imperialista no sentido de se meter na política doméstica, mas, por outro lado, ela não se incomoda de manter relações com alguns dos piores ditadores e de políticas extremamente, e de grupos que têm práticas na região extremamente duras. Então, com todas as coisas associadas a isso, dependendo do olhar que você coloque, pode ser mais positivo ou mais negativo, né? Isso está muito ligado a questões de determinadas regiões que são muito tensa. A questão do Sudão do Sul tem uma das coisas, tem disputas, novas disputas geopolíticas dentro desse conceito. O que é curioso é que as antigas disputas de grupos, diferentes grupos étnicos e regionais, elas vão se transformando muitas vezes, elas tomam uma linguagem
a cada momento associado às disputas geopolíticas mundiais. Durante a Guerra Fria, no Angola, você tinha MPLA versus Unido. Então, um se aliava aos Estados Unidos, outro se aliava à antiga União Soviética. É, Agora, você pega no caso da Nigéria, o Boko Haram, o grupo islâmico radical, ele pega principalmente as populações Hausa, que são tradicionalmente islâmicas, que sempre tiveram conflito com os grupos iorubais, com os grupos ibós, com outros grupos específicos da África. Ou seja, as disputas tradicionais vão se redefinindo também. Agora, tudo isso num contexto de extrema dificuldade da África de conseguir superar o que você colocou muito bem, Numa, a tragédia de serem países essencialmente agrários exportadores ou mineral exportadores, ou seja, exportadores de commodities. E muitas vezes, e isso é uma diferença para a América Latina. Na América Latina, muitos dos países isso tinha efeitos de encadeamento, tinha efeitos na economia doméstica. A mineração especial na África, ela funciona como enclave, ela é separada do resto da economia, muitas vezes com trabalhadores vindo de fora, com poucos efeitos adiante. A riqueza mineral da África não se traduz em riqueza para a população africana. E ainda menos do que aconteceu no nosso continente, até pela fragilidade política e também porque, enquanto a influência colonial no Brasil, na América do Sul e na América Latina em geral acabou com as invasões napoleônicas, né, no início do século XIX, ou no caso da África foi até a década de 60, principalmente na África subsaariana, em alguns casos, como a África do Sul, foi bem mais adiante. Então, é uma situação um pouco distinta. Portanto, assim, um detalhe interessante: dos 20 países que mais crescem no mundo, eu estava lendo também, esse mesmo relatório que você pegou, Baixa, do Banco Africano de Desenvolvimento, você tem 12 economias africanas. É muito curioso isso, cresce acima de 5%, vão crescer acima de 5%. Então, uma leitura superficial diz que a África está bombando, né? Porque tem 5 países que crescem acima de 5%, mas como você chamou a atenção, de uma base muito baixa e com uma população crescendo a uma taxa muito elevada. Enquanto que você retira e vê o crescimento por indivíduo, tem que explicar para quem está nos ouvindo, não necessariamente o que quer dizer per capita. O que interessa não é só o crescimento absoluto da riqueza, é como nós dividimos isso por indivíduo, por pessoa. Então, se um país cuja a população cresce mais Da renda, né, rapidamente, Luiz Carlos? Só para chamar a atenção, da da renda, renda, não da riqueza, não da riqueza, não do estoque de riqueza, mas da renda. que é um Riqueza é um fluxo. estoque, renda é um fluxo. Então, isso é um detalhe importante para chamar a atenção que está nos ouvindo. Por isso, embora ela cresça bastante, ela está crescendo alguma coisa com 4,5%. Eu vi algumas estimativas que, para haver uma redução razoável de pobreza, ela tinha que estar crescendo a 7%, que foi o que o Brasil cresceu nos anos 50, depois, no período de Juscelino e depois do período de Milagre. Quer dizer, onde você consegue, apesar da população estar crescendo muito, você consegue gerar um aumento significativo da renda per capita. A África não está conseguindo para isso. E a grande dúvida, a grande questão é como fazê-lo. Quer dizer, no mundo contemporâneo, as dificuldades para realizar essa transformação são gigantescas e não há indicação que a África esteja passando por mudanças que indique algum processo de transformação radical das suas estruturas. É uma das regiões do mundo subdesenvolvidas, para a gente usar o velho termo, onde a palavra em desenvolvimento não representa muito o que efetivamente está se vendo. Mesmo em regiões industrialmente mais sofisticadas, como a África do Sul, não está vendo. E a entrada de alguns desses países nos BRICS, a entrada da Etiópia foi muita influência chinesa, que tem muito interesse na região. Então, nós temos que ver até que ponto
o fato de você trazer. Tem vários países da África subsaariana, Nigéria e vários outros, que estão como partners, estão como. Não são membros plenos, mas, vamos dizer assim, candidatos a membro dos BRICS. Então, a influência dos BRICS na África será crescente. Agora, o grande desafio, isso vale para o Brasil, vale para o papel da Índia, vale para o papel da China, da Rússia, os maiores players dessa região, como nós podemos contribuir de maneira diferente do que as potências colonizadoras para, de alguma maneira, ter uma influência positiva na transformação econômica dessa região. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que pensar a meu juízo, nós no Brasil temos que discutir que tipo de papel nós temos que ver. Inclusive que nós temos imensa dívida para, pelo menos, a África Ocidental, né, onde vem a maior parte dos escravos do Brasil, embora na região lá de Moçambique, na Ásia, na África Oriental também vieram, mas nós temos uma dívida muito grande com países, com regiões desse continente, que, de alguma maneira, eu entendo que nós temos alguma obrigação de contribuir na medida do possível. Numa, você queria falar alguma coisa? Sim, eu queria fazer uma colocação, porque a gente falou de diversificação produtiva, falamos de indústria, falamos de produção de matérias-primas para exportação, e como colocou o Luiz Carlos, tanto no caso dos minérios, quanto no caso da produção de produtos agrícolas. Essas produções são produções de enclave, ou seja, que não acabam irradiando o desenvolvimento e nunca acabam e não são conectadas com o resto da estrutura econômica. Temos que falar, né, antes de nos encaminhar para a conclusão do programa, obviamente, da questão da agricultura. A agricultura voltada para alimentar a população local, seja para o mercado interno. Não podemos esquecer que a África é o último continente onde a maioria da população ainda é rural. Todos os outros continentes já têm uma maioria da população mais ou menos forte, urbana. Na África, a gente pegar os dados de 2024, do ano passado, ainda 57% da África subsaariana, né? Ainda 57% da população é rural. Ou seja, ainda quase 60% da população é empregada, direto ou indiretamente, nas atividades agrícolas. Então, a questão do desenvolvimento econômico, como colocava justamente, bom, já citei esse economista, mas o Arthur Lewis, conselheiro do Nkrumah, como isso era colocado, na verdade, pelos principais dirigentes africanos do período pós-colonial, aqueles que pelo menos tinham lutado contra as potências coloniais, o desenvolvimento africano, como em todas as economias, ou as regiões de economias emergentes, com um nível assim de pouco diversificado de estrutura econômica, passa pela modernização da agricultura. E a modernização da agricultura na África subsaariana é uma questão, literalmente, de sobrevivência, que coloca, que é vinculada à questão da sobrevivência da população. Tá? Não podemos esquecer que, particularmente a região do Sahel, mas não só, né? Se a gente pega o caso da Etiópia, o caso do Sudão, e de regiões mais específicas, até na parte austral, você tem episódios frequentes de fome, muitas vezes associados justamente ao fenômeno já apontado pelo Luiz Carlos, né, de refugiados por conta de conflitos, ou entre países, ou de guerras civis. E mas o problema é que, de qualquer forma, a agricultura da África subsaariana não é atualmente capaz de sustentar a população local.
todos os países, quase todos os países da África subsaariana, quando está a exceção, obviamente, da África do Sul, precisam importar alimentos. Inclusive, a gente viu recentemente, quando teve distúrbios, né, no mercado internacional de cereais, né, depois da guerra, do início da guerra na Ucrânia, isso afetou fortemente os países da África subsaariana. O fenômeno inflacionário, também mencionado pelo Eduardo Bach, da inflação de custo ligado justamente a essas importações de alimentos, também afetou essas economias. Então, você não pode conceber um desenvolvimento assim, de grande porte, né, da região subsaariana sem ter uma modernização da agricultura. E essa modernização ela vai esbarrar em vários problemas, que, como a gente sabe, bom, que marca, né, a revolução tecnológica na agricultura vai ser a mecanização, ou seja, o uso de tratores, coletadores, etc. E, ao mesmo tempo, a quimicalização da agricultura, ou seja, o fato de você usar fertilizantes de origem não animal nem vegetal, em geral derivados da indústria da indústria ehm, petrolífera, né? Da petroquímica, e o uso também de produtos fitossanitários, ou seja, que permitem lutar contra pragas. Ora, justamente, particularmente, você tem um duplo problema em função da região na África subsaariana. Você tem a parte imediatamente, bom, a parte imediatamente abaixo do Saara, que é uma região muito árida. Então, o problema de seca que assola esses lugares faz com que a modernização e o aumento da produção agrícola seja difícil, porque até a criação de sistemas de irrigação, pela ausência de uma bacia hidrográfica suficiente para alimentar, vai criar problemas, tá? E insuficiências. Se a gente for descer um pouco mais, caminhar mais para o centro da África subsaariana, até, vamos dizer, o limite que seria a África Austral, né? Ou seja, a parte norte na África do Sul, né? Uma parte do sul do Quênia, né? Namíbia também. Bom, essa parte que até tem condições hidrográficas bem melhores, né? Como já foi mencionado, porque a gente tem na prática um clima tropical, né? O problema é que essa região é assolada justamente por muitos parasitas, muito bom. Aqui não é um programa sobre agronomia, mas você tem, sei lá, a presença da mosca tsetse, que sempre foi um grande impeditor para o desenvolvimento, por exemplo, de gado, né, em grande escala. Todos esses problemas, por enquanto, não eram resolvidos nem tecnologicamente. O que você tem um movimento que vem de pesquisas realizadas tanto em países ocidentais quanto no próprio Brasil, o Embrapa, por exemplo, já assinou vários acordos de colaboração com países africanos, e de justamente você tentar resolver cientificamente esses empecilhos. E no caso desses países da África do centro, da África subsaariana, a parte mais central, ou seja, entre o Golfo da Guineia, e a parte oriental, que seria o Uganda, Quênia, etc. Você tem um potencial grande, mas esse potencial ainda não era muito explorado, justamente por conta desses problemas. Então, temos que ver agora se essa modernização que precisa de fundos, e aí, de novo, os países africanos batem num problema que assola todas as economias em processo de desenvolvimento econômico, que é o problema da restrição externa, ou seja, da dificuldade de conseguir divisas o suficiente justamente para comprar as tecnologias, os equipamentos, as máquinas, tanto para modernizar a agricultura, aliás, quanto para se industrializar e também, como já foi mencionado, para aumentar as suas infraestruturas. Não só de transporte, mas também de serviços públicos, atendimento médico, a questão também da educação, da capacitação da mão de obra local. Tudo isso, né, depende, esbarra também um problema dessa dificuldade de ter acesso a divisas e ajuda externa que recebem os países africanos é, obviamente, muito insuficiente.
E mesmo os esquemas de renegociação da dívida que têm acontecido individual, coletivamente, desde a década de 80, mantém esses países ainda numa dependência em É, eu, relação aos centros eu queria financeiros fazer uma dos países observação sobre isso, ocidentais. que não é só um problema da restrição, né, no dia a dia, mas também um problema de crise de dívida, né, de Sim, países em então, exatamente, moratória uma coisa alimenta a outra, né? exatamente, exatamente, em Exatamente. moratória, em quase moratória, né? Tem um Uhum. punhado de países africanos nessa situação. Exatamente. Então, esse desafio da agricultura ele nunca pode ser esquecido. Ele é absolutamente fundamental, uma questão de sobrevivência das populações locais, uma questão também de autonomia, não depender, porque justamente o fato de você não produzir alimento suficiente, precisar importar, em alguns países a gente chega a 80% da matriz alimentar local que depende de importações, bom, isso obviamente cria a necessidade de divisas que, que esses países, muitos desses países não têm como enfrentar. E isso, obviamente, reduz a capacidade de você importar, diversificar suas importações, no sentido de importar esses equipamentos para modernizar a estrutura econômica. Tá? Então, a gente ainda tem esse círculo vicioso, né, que já foi observado por muitos economistas, vamos dizer, da tradição dos pioneiros, né, da economia do desenvolvimento, e que caracteriza a África, que é o próprio Arthur Lewis, já mencionado em várias oportunidades, identificou como um grande problema da região. Tá? E não só da região, né, de todas as economias assim, que estão em processo de desenvolvimento econômico. Eu só queria Não era fazer isso. aqui, só queria fazer um comentário sobre a questão que o Numa levantou, sobre o acesso à energia elétrica. Hoje você tem 750 milhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica no mundo. Esse número já foi muito maior, ele vem reduzindo, inclusive na África, ou seja, você tem aumentado o acesso à energia elétrica. O grande problema é o acesso à energia limpa para você cozinhar, para cocção, o que eles chamam de clean cooking. E atualmente, o número de pessoas no mundo sem acesso a essa energia limpa para a cocção chega a 2 bilhões de pessoas, bilhões de pessoas. E principalmente na África subsaariana, né? Na África subsaariana e nas economias em desenvolvimento da Ásia. E isso tem um impacto muito, mas muito pesado na saúde das crianças e das mulheres, porque esses fogões ficam dentro das casas e tem uma emissão, né, de gases bastante nocivo, tanto para as crianças quanto para as mulheres. É um problema grave de saúde da mulher e de saúde para as crianças. Então, o grande problema, eu acho que a gente avançou bastante no que diz respeito ao acesso à energia elétrica, mas o acesso à energia limpa para a cocção ainda é bastante difícil. Senhores, acho que a Eu gente queria já. só fazer uma última Sim, observação, claro. um gancho, em relação a isso. Mesmo se houve um avanço significativo, do acesso à eletricidade, não podemos esquecer que esse avanço tem muito a ver com a presença chinesa e com a instalação de equipamentos Sim, de fazendas solares, né, sim, sim. basicamente. Ou seja, não é que você tem um A rede. grid, de uma rede, constituída, você tem, na verdade, centros de geração, em geral de pequeno tamanho, para abastecer uma comunidade, mas não tem uma rede. Ou seja, mesmo esse indicador Principalmente, né? não dá o tamanho do que falta ainda em termos de desenvolvimento da geração de energia elétrica para poder sustentar, por exemplo, um processo de modernização econômica, Tá. tanto na agricultura quanto mais ainda na indústria. Tá? Só esse Não, não. O grande número de pessoas sem acesso à energia elétrica era na Índia, né? Não tanto na África subsaariana. O problema da África subsaariana é mais o problema do uso desses combustíveis sujos, né? Para cozinhar, etc., que tem impactos bastante. Mas a Índia reduziu bastante, e você tem razão, muito avançando em cima dessas questões ligadas à utilização de painéis de fotovoltaicos para as comunidades rurais, né? Isso bom, a grande parte da população da Índia está no campo, né? Está no sim, que nem campo, na então, África subsaariana, 57%, exatamente. né, E aí da você região. tem Então,
ter Esses acesso à rede pequenos, é complicado, exatamente, são é úteis. muito complicado. Mas, enfim, é isso. Pradinho, você queria fazer um pequeno comentário Queria, curto, objetivo, curto e objetivo. lúcido. Eu não gostaria de terminar, a gente Fala falou mais alto, sobre. Pradinho, por alguma razão. Nós falamos sobre a África subsaariana. Eu não gostaria de terminar sem falar das grandes figuras da África de colonização portuguesa, que, no caso, foram também minhas referências quando eu pensei África. Tem três nomes em especial: Amílcar Cabral, da Guiné-Bissau, Samora Machel, de Moçambique, e Agostinho Neto, de Angola, né? São figuras fenomenais. Em especial, Amílcar Cabral, ele é um grande poeta, tem uma produção de poesia. Aliás, uma das características dessa geração da independência africana, alguns deles, o Nkrumah também escrevia muito bem, era um grande poeta. Mas, no nosso caso, em especial da pequena ilha de Guiné-Bissau, a figura de Amílcar Cabral é notável. Tem, inclusive, um livro de já existe no Brasil, se procurar na internet, alguns livros do gênero. Então, eu sempre falo para quem quer pensar em história econômica, pensar sobre o mundo contemporâneo, olha um pouco a literatura desses tempos, que ajuda bastante a pensar a situação que nós vivemos. Então é isso. Eu achei, sabe, Bicalho, que foi interessante o que nós fizemos hoje, que foi um momento de sair um pouco desse peso tão forte que a conjuntura mundial nos traz, para discutir uma região que nos é muito cara e que o público que nos assiste ouve pouco. Então, eu entendo que a nossa contribuição é ajudar a convidar as pessoas para refletir também nessa parte do mundo, e nós darmos a nossa contribuição, embora modesta, pelo menos é um pouco mais do que sai por aí, né, sobre o tema. É Isso. isso. Senhores, então a gente agradece aqui aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanharam nessa conversa sobre o desafio africano, né? Que é um desafio sempre gigantesco, não é pequeno, e queria convidar vocês para um próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue e se cuida.